Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Mais uma vez, eu vou dar continuidade à série de programas que eu estou fazendo com respeito à viagem no tempo. Nós já falamos sobre diversos assuntos aqui, e hoje eu escolhi um tema que é bastante polêmico. Esse tema é abordado por centenas de pessoas, e a Marinha Americana sempre nega a existência desse fato. Mas vamos aos casos então. Como algumas pessoas já devem ter percebido, eu vou falar sobre o Projeto Filadélfia, que fez um experimento com o navio Eldridge. Este experimento, supostamente, porque a Marinha dos Estados Unidos nega a existência desse projeto, foi idealizado durante a Segunda Guerra Mundial. Durante este evento, eh, os navios americanos e navios militares, navios civis e de outros países estavam sendo afundados por submarinos alemães. E parece que já haviam afundado perto de 250 navios. A Marinha, então, sabendo que o senhor Nikola Tesla havia feito experimentos no que diz respeito à invisibilidade, fez um contato com ele para ver se ele poderia tornar os navios militares dos Estados Unidos invisíveis ao radar para os submarinos alemães, para que com isso eles pudessem trafegar normalmente pelos mares, indo até os locais onde deveriam levar alimentos para pessoas, para os soldados, tanto parte militar como parte civil. Bom, uma vez entrando em contato com o senhor Nikola Tesla, ele então começou o projeto de tornar esse navio invisível. Basicamente, este projeto ele consistia de geradores de alta frequência, de alta potência, que seriam instalados no navio, e com bobinas que eram alimentadas por esses geradores em volta do navio. O objetivo era, então, tornar o navio invisíveis ao radar. Pelo menos isso é o que se dizia na época. E eu vou esclarecer esse meu comentário daqui a pouco. Bom, foram convocados voluntários, marinheiros para se fazerem parte deste projeto. Eram por volta de 23 marinheiros. Entre esses 23 estava o senhor Alfred Bielek e seu irmão. Eles eram engenheiros e, dentro do projeto, eles tinham a incumbência de controlar estes geradores. Controlar significa ligar e desligar quando conveniente. Bom, eles então prepararam todo o parque para fazer o experimento. Quando eu me refiro a um parque, seria um circo, ou seja, eles colocaram o navio Eldridge numa certa posição, próximo à Filadélfia, e com vários navios em volta para fazer o monitoramento. Bom, o senhor Alfred Bielek recebeu então a ordem para ligar os geradores. Eles foram ligados e, durante alguns instantes, esse navio ficou invisível aos radares. Porém, logo em seguida, um dos marinheiros que estava no convés do navio observador, onde estava o comandante que fazia e administrava todo esse projeto, desceu correndo e disse: "O navio sumiu". E o comandante disse: "Comandante, não, desculpe, acho que o termo correto é almirante". E o almirante disse: "Sim, eu estou vendo, ele não está mais aqui no radar. Isso é um sucesso". Ele falou: "O senhor não está entendendo, ele sumiu mesmo, ele sumiu visualmente". E aquela marca que é deixada na água pelo calado do navio, se ele estiver invisível ao olho nu, pelo menos a marca na água do seu calado também, ela ficaria visível. E, inclusive, isso sumiu. O navio se escafedeu. Eles então foram lá, verificaram, olharam, e esse navio, segundo dizem algumas pessoas, ele apareceu a uma distância muito grande
em um outro porto nos Estados Unidos por alguns instantes e depois também sumiu de lá. Alguns dos marinheiros que faziam parte deste experimento foram vistos saindo de um banheiro de um bar próximo ali à costa de Filadélfia. Eles, inclusive, quando saíram do banheiro, saíram meio desorientados, etc., acabaram causando uma briga ali dentro, em seguida desapareceram. Esse já foi também um dos indícios que é comentado por muitas pessoas. Bom, este navio, então, sumiu. Este navio fez um salto de 40 anos e foi parar em 12 de agosto de 1983. Esse experimento foi realizado no dia 12 de agosto de 1943. Há algumas pessoas que dizem que esta data seria diferente. Porém, esta data foi afirmada pelo senhor Bielek, que foi entrevistado, deixe-me ver a data em que ele foi entrevistado. Ele foi entrevistado no dia 13 de janeiro de 1990, numa conferência da MUFON. Bom, continuando isto, esse navio, então, viajou no tempo para esta data. Voltando um pouquinho, daqui a pouco eu dou continuidade a este termo, né? Todo este projeto foi criado pelo senhor Nikola Tesla. O senhor Nikola Tesla tinha o hábito de conversar com os visitantes de fora. Ele alugou, ou a RCA alugou para ele, os 2 últimos andares de um hotel, que apareceu já em vários filmes, e alugou também 2 andares em um outro hotel, onde num destes hotéis eles colocavam um transmissor e no outro eles colocavam o receptor. O receptor ficava no Waldorf Astoria. Bom, ele conversava frequentemente com os extraterrestres. E pelo que eu entendi, as informações para que pudessem ser feitas esse projeto foram, então, fornecidas pelos extraterrestres. Bom, esse senhor Nikola Tesla, quando foi contratado para fazer esse projeto, ele fez os estudos, colocou tudo em ordem, porém, quando ele estava a ponto de fazer os testes, ele recebeu uma informação dos visitantes de fora dizendo, vai dar bobagem, esse negócio não vai funcionar como vocês querem, vão acontecer muitos problemas. E descreveu a ele mais ou menos os problemas. Ele então foi até a Marinha dos Estados Unidos e disse, olha, não podemos fazer agora este teste, será necessário fazer alguns estudos adicionais e verificar algumas coisas que podem acontecer e nós temos que prevenir estas coisas. Bom, a Marinha dos Estados Unidos disse, não temos tempo. Os alemães estão afundando todos os nossos navios, não podemos mais aguardar. O senhor Nicolas Tesla, sabendo de tudo que poderia ocorrer, resolveu, então, interromper o projeto. Como é que ele poderia fazer isso? Simplesmente boicotando o próprio projeto dele. Então, no dia reservado para fazer o experimento, ele simplesmente trocou as frequências dos geradores. Quando foi ligado o sistema, nada aconteceu. Ele foi chamado à presença da Marinha e explicou exatamente isso. Eu não vou fazer isso porque isso vai dar errado. Então, ele foi demitido da Marinha. E ele disse o seguinte, ninguém me demite, eu me demito. A partir desse momento, comecei a admirar muito o senhor Nikola Tesla. Bom, o senhor Nikola Tesla foi dado como morto no começo de janeiro, acho que foi em 84, foi no começo de 84, desculpe, 44. Bom,
Ele foi visto trabalhando para a Marinha Americana no final do mesmo ano. Portanto, ele mesmo morto, continuou trabalhando para a Marinha. Bom, agora vamos voltar ao Eldred durante os experimentos. Após o senhor Alfred Bielek ligar os geradores, ele e o irmão dele que estavam na parte baixa do navio começaram a perceber algumas coisas erradas. Eles então subiram para o convés para ver o que podia estar acontecendo. Eles viram que havia uma névoa esverdeada em volta de todo o navio, dentro do navio. E os companheiros deles estavam muito confusos. O bicho estava pegando. Sem saber o que estava acontecendo, eles resolveram então conversar, vamos pular do navio, que alguma coisa errada vai ser muito grande. E eles já tinham tido a informação do senhor Nicolas Tesla que iria à zebra. O que eles fizeram? Simplesmente pularam do convés do navio. O único problema é que, quando eles caíram do navio, eles já estavam em 1983, 40 anos depois. Bom, no lugar onde eles caíram, aqui há pequenas controvérsias se eles caíram num local de terra firme, onde já estavam sendo guardados, como ele conta sobre isto, ou se eles caíram no mar e depois nadaram até a praia. Neste ponto, um pouco mais tarde, foi feito um filme a respeito deste projeto. E neste filme, então, eles florearam a história. Florearam a história com o amor que eles encontraram. O Alfred Bielek se namorou de uma moça, e daí contam toda a história. E no caso do filme, eles caíram na água e depois fizeram um desenrolar. Mas, segundo o senhor Alfred Bielek, eles caíram em solo firme, numa região que estava cercada pela marinha. Quando eles caíram no chão, eles viram um helicóptero em cima, sobrevoando o local onde eles caíram. Eles não tinham a menor ideia exatamente o que era esse helicóptero, porque eles olharam para cima e aquele helicóptero não existia em 1943. Bom, ele foi, então, levado à presença do senhor von Neumann. Quem é o senhor von Neumann? O senhor von Neumann é um engenheiro que deu continuidade ao projeto do senhor Nikola Tesla, quando o senhor Nikola Tesla caiu fora, falou, estou fora, não estou mais trabalhando nisso. E o próprio senhor Nikola Tesla indicou o senhor von Neumann para dar continuidade ao projeto. Bom, o senhor von Neumann, sabendo das declarações do senhor Nikola Tesla, que ia da zebra, comentou isso com a Marinha Americana. Ele falou, e a Marinha disse, não quero saber, eu quero esse projeto no ar, que nós estamos perdendo a guerra e nós precisamos parar com esse negócio de afundarem os navios, tanto militares quanto civis. Bom, o senhor Neumann, então, falou assim, só que eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo para estudar o caso e colocar, então, tudo em ordem. Bom, essa data crucial chegou, então, no dia 12 de agosto de 1943. Bom, o senhor von Neumann, sabendo já, mais tarde, de todo o procedimento de viagem no tempo, havia preparado um local onde eles iriam estar e recebeu, então, o senhor Bielek e seu irmão. Eles foram levados para uma base da Marinha, foram esclarecidos de tudo o que estava acontecendo. Inicialmente, eles custaram a acreditar que tudo aquilo era verdade, porque quando eles foram apresentados ao senhor von Neumann, o senhor von Neumann dizia, eu sou o senhor von Neumann. E o Bielek disse, sinto muito, eu acabei de deixar o senhor von Neumann no navio, e ele é um jovem, o senhor já é um idoso. Bom, então, nós vamos explicar tudo, explicaram tudo o que aconteceu. Bom, neste ponto, o senhor von Neumann explicou então a eles que eles teriam que ser mandados de volta para o navio e que eles deveriam destruir os geradores para, com isso, interromper o que estava acontecendo. O navio havia entrado no hiperespaço. No filme,
eles contam que o senhor Bielek foi jogado para dentro do navio através de algum procedimento que fisicamente foi levado até o local onde estava o navio, no hiperespaço, e jogado lá dentro. Já pela declaração do senhor Newman, o senhor Alfred Bielek, ele disse o seguinte: não, isso aí é uma história contada pelo filme para florear um pouco, para dar um pouco mais de coisas. Eles foram mandados de volta para o navio através do projeto Arco-Íris, Rainbow, que também era titaneado pelo senhor von Neumann. Este projeto, Rainbow, ele prevê a viagem no tempo, colocando pessoas em locais e tempos onde eles desejarem. Então, eles pegaram os dois irmãos, o Bielek e seu irmão, e jogaram de volta no navio naquele tempo em que eles haviam iniciado o procedimento. Eles, então, entraram no navio, quebraram tudo, e o navio, então, começou a voltar para o passado. Neste ponto, conta-se no filme que o senhor Bielek voltou ao convés do navio e pulou de novo, retornando a 1983. Já nas declarações do senhor Bielek, ele disse não. Quem voltou para 1943 foi o meu irmão, mas não pulando do navio, mas através do projeto Rainbow. Percebe que há uma série de confusões entre declarações oficiais, entre declarações de filmes e assim por diante? Mas não importa. O que importa aqui para a nossa palestra é que o Eldridge, com todos os seus tripulantes, viajou no tempo. Inclusive, dois desses tripulantes, que eram o Bielek e seu irmão, permaneceram com uma forma quase estável aqui no futuro. Quer dizer, aqui no futuro não, no futuro de 1843, 1983. Desculpe, eu estou misturando um pouquinho as datas, acho que é um problema de idade, é um problema de tempo meu. Bom, dando continuidade a esse detalhe, quando eles voltaram e destruíram os geradores, quebrando as válvulas que alimentavam esses geradores, o navio, então, reapareceu lá no porto de Filadélfia. Quando ele reapareceu, os navios que estavam em volta com o almirante enviaram pessoas, marinheiros, para ver o que estava acontecendo no navio. Eles encontraram coisas impressionantes. Dois dos marinheiros estavam incrustados no convés. O que significa estar incrustado no convés? No convés tinha o formato do corpo deles, com fisionomia e tudo, só que eles faziam parte do convés. Eles estavam incrustados no aço do navio. Outros dois estavam incrustados em um outro local do navio. Tá? E um quinto tripulante estava com o braço, parece que numa das chaminés do navio, estava com o braço preso. O braço ficou dentro do aço. Bom, o braço dele foi amputado e ele foi levado para o hospital e outras coisas. Com relação àqueles outros quatro que estavam incrustados no navio, não teve jeito, eles já estavam mortos. Outros marinheiros do projeto estavam desaparecendo e reaparecendo. Desaparecendo e reaparecendo. Ainda não haviam sido ainda estabilizados. Outros marinheiros estavam totalmente desorientados, não sabiam o que estava acontecendo. Segundo o senhor Bielek, inclusive, parece que um, ou talvez até mais de um, marinheiros estavam como que queimando, como pegando fogo. Nós temos na Bíblia que uma árvore, uma sarça, estava queimando, com Moisés observando, só que ela não ardia, ela não pegava fogo. Havia um fogo queimando sobre a sarça, mas ela não queimava, ela não era consumida pelo fogo. Ele relacionou este evento com os marinheiros exatamente nessa performance. Que alguns marinheiros estavam como que queimando, mas não pegavam fogo.
Bom, todo o projeto foi abafado e ignorado pela Marinha. O que significa ignorado? Nunca aconteceu, não sabemos o que é, não vamos falar nada sobre isso. É claro que eles sempre fazem a mesma coisa com o cobertamento, em especial quando o bicho pegou, o negócio deu errado. Bom, foi lançado na Inglaterra, um tempo depois, um filme, que é esse que eu comentei no início, que relata tudo o que aconteceu, colocando praticamente boa parte de todo o conteúdo verídico e alguma parte que eles colocaram para florear, para tornar o filme bonito de ser assistido. E a melhor forma é um amor entre Bielek e uma moça que ele conheceu. Bom, eles viajaram no tempo. O senhor Bielek, em 1990, no dia 13 de janeiro, na MUFON, fez, então, uma palestra onde respondeu para mais de 400 pessoas todas as perguntas que foram efetuadas a esse respeito. Inicialmente, ele descreveu o que ele lembrava de todo o projeto. Após a descrição, a dissertação dele, então, foi responder a várias perguntas dos participantes. E uma das perguntas foi: vocês viajaram no tempo e estão viajando no tempo hoje? Ele disse: sim, nós estamos viajando no tempo hoje. Portanto, o projeto Rainbow, que depois mudou de nome, não me recordo agora qual é este nome, posso verificar e depois colocar, titaneado pela Marinha dos Estados Unidos, estão viajando no tempo. O próprio Sr. Alfred Bielek foi enviado para vários lugares no tempo através deste projeto, e ele declarou isto. Fizeram mais algumas perguntas tentando esmiuçar um pouco mais. Ele disse: daqui para frente eu não posso dizer mais nada. Não tenho permissão, não tenho autorização para fazer comentários a este respeito. Mas ele respondeu a muitas perguntas. Então, isto é o que caracteriza a viagem no tempo. E segundo o senhor Bielek, eles estão viajando hoje no tempo. Ok? Bom, há também um fato interessante que logo no início antes de ligar os geradores, foram vistos 3 discos voadores observando o Eldridge. O senhor Bielek disse: eu não vi pessoalmente esses discos voadores, porém meu irmão, que estava no convés, viu. No momento em que o Eldridge iniciou o procedimento para ficar invisível, um dos discos voadores foi arrastado com ele para o futuro. Os outros 2 sumiram, mas um deles foi levado para o futuro. E depois, quando retornou, ele foi localizado, foi levado pela Marinha Americana e desmontado. Há mais algumas passagens que ocorreram naquele momento em que eu prefiro não comentar agora, para que não fique muito extensa essa minha dissertação a respeito do viagem no tempo. Porém, no próximo programa, eu vou dar continuidade a isto e vou esclarecer as declarações do Sr. Bielek a respeito dos extraterrestres, que naquela época, segundo o Sr. Nikola Tesla, ele os tratava como visitantes de fora. Não havia ainda o termo extraterrestres. Bom, no próximo programa, então, eu vou fazer a dissertação das declarações do Sr. Bielek a este respeito. E são declarações de quem vivenciou tudo isto. Esteve vivo em 1990 para fazer uma declaração. Essa reunião do MUFON, ela foi gravada por vários ouvintes, né? E eu tive acesso a dois resumos feitos, um por um senhor que simplesmente gravou em vídeo e depois foi transcrevendo o vídeo
e um outro feito pela USP. Essa pesquisa eu fiz em 2010. Antes de dar continuidade, antes de começar esta palestra a respeito da viagem no tempo, eu tentei localizar esses dois documentos. Não consegui. Eles foram removidos. Porém, o que eu estou dissertando é exatamente o que estava escrito nesses dois documentos. Portanto, são uma transcrição das declarações da dissertação do senhor Bielek, após as dissertações, as perguntas e respostas. Algumas perguntas e respostas não estavam bem claras no vídeo, porque as respostas do senhor Bielek foram dadas quase como um sussurro, não conseguiram ser gravadas. Mas tudo bem. Vamos, então, terminar hoje esta palestra, e na próxima palestra vamos conversar a este respeito. Bom, este programa é levado ao ar às segundas-feiras na Chrome TV às 18 horas. Por favor, clique lá no sininho gostei, compartilhem. Com isto, a Chrome TV vai ter a possibilidade de levar muitas informações a muitas pessoas. E isso depende dos seus cliques e dos seus compartilhamentos. Portanto, eu peço, clique lá no sininho e clique lá no gostei e assim por diante. Bom, fiquem com Deus. Até a próxima vez. Namastê. Que Deus abençoe a todos.